E aí, marxo-keynesianos, hoje eu vou falar sobre a direitosfera, sobre MBL, sobre democracia, o Deus que falhou, de novo. Vou falar sobre os protestos do dia 26 e como eu vou protestar no dia 26 como um libertário purista e que tem tendências brutalistas que sou. Mas enfim, eu queria primeiramente dizer que eu acho tudo isso patético. É vergonhoso ver que uma espécie, a espécie humana, que acumulou conhecimento ao longo dos séculos, simplesmente age de forma totalmente ignorante, como se toda essa experiência que a gente adquiriu não servisse para nada. A gente vê que de períodos em períodos, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, de 4 anos, 8 anos, 16 anos, 20 anos, 50 anos, a gente sempre passa pelas mesmas coisas. Olha só, o Estado está com algum problema que no momento ele não está conseguindo controlar, certo? Então cria-se um inimigo e a partir disso surge o antídoto para esse inimigo, para esse vírus. E esse cara que surge, esse antídoto, que muitas vezes não é só um cara, às vezes é um movimento, sei lá, por um país livre, surge e começam a utilizar um discurso que é exatamente o que as pessoas acreditam que deve ser utilizado como um remédio, como um antídoto para o problema, para o mal. E as pessoas começam a acreditar nesses caras. Chega um ponto que esses caras deixam só de discursar e se tornam governantes, se tornam políticos, se tornam parasitas, se tornam expropriadores. E as pessoas continuam acreditando que depois que esses caras se tornem governantes, que eles adquiram poder para oprimir a população, o discurso deles vai continuar o mesmo. E a gente chega num impasse, né? Porque chega um momento em que algumas pessoas conseguem ver que realmente não vai dar certo e abandonam o barco, deixando de lado esse pensamento bovino, mas a maioria das pessoas continua seguindo os caras. Ou então simplesmente pensa, olha só, a gente errou mais uma vez. A gente escolheu os caras errados mais uma vez. Na próxima a gente tenta de novo. E assim, os séculos vão passando, a gente vai tendo essas experiências, só que esse pensamento bovino continua se perpetuando. Isso inflama muito meu pessimismo. Nessas épocas de protesto, eu vejo as pessoas tendo a oportunidade de ir para as ruas e lutar por coisas que são corretas. Dizer, olha, eu quero que o Estado parasite menos os indivíduos, eu quero que abaixe os impostos, eu quero que feche o Banco Central, eu quero que a emissão de moeda acabe, eu quero que haja respeito à propriedade privada, e quando eu falo de respeito à propriedade privada eu quero falar de verdade e não o que está escrito na Constituição, onde há um tipo de pensamento que permeia a Constituição que as pessoas acreditam que a propriedade deve ter a função social, deve cumprir a função social, ou então o Estado pode expropriar essa propriedade, sabe? Poderia ir às ruas para dizer, olha, eu não quero ser obrigado a pagar para que alguém tenha um benefício que eu mesmo não considero algo bom para mim. Ou então, eu quero que as pessoas sejam livres para poderem trabalhar do jeito que elas quiserem, para quem elas quiserem, desde que não infringam a propriedade privada das outras pessoas. Isso seriam discursos legítimos, mas não, que a gente vê é o seguinte, olha, eu quero mais justiça. Beleza, quem é que vai prover essa justiça? Ah, não, o Estado. Mas peraí, o Estado não é exatamente a instituição, que ela é monopolista da justiça, mesmo assim ela não consegue fornecer justiça. Então tu está pedindo para essa instituição te prover a justiça que você acha que deve ter. Ou então saúde, ou então educação. Todas essas coisas ou são monopolizadas pelo Estado, ou o Estado concede monopólio ou um oligopólio em alguns casos, e mesmo assim as pessoas pedem para que o Estado interfira mais e mais e mais e mais. Ou então, quando as pessoas querem que o Estado interfira menos, elas querem que artifícios estatais sejam utilizados para reduzir o próprio Estado. Como se realmente isso fosse acontecer. Muita gente diz o seguinte, ah não, o anarcocapitalismo nunca existiu, logo, ele nunca vai existir. Embora isso seja falacioso, você tem um pensamento que a gente pode utilizar dessa mesma maneira contra essas pessoas, que é o seguinte, o Estado mínimo nunca existiu, logo, ele nunca vai existir. Mas você não vai ver libertários utilizando esse tipo de argumentação porque ela é falsa, ela é uma falácia. Então a gente deixa para que as outras pessoas utilizem esse tipo de argumento e a gente sempre tenta bater nas questões do a priorismo, da epistemologia. E aí chega o um momento que elas dizem, olha, você só está falando complicado, entendeu? Você está falando sobre algo que eu quero falar e não tenho domínio, e eu não consigo entender ainda, então você está errado, você está simplesmente sendo um sofista. Você está falando complicado só para que eu não entenda. É tão cansativo isso, velho. E aí você tem alguns indivíduos que são bispos, torres, que são cavalos, eles não são peões, mas eles são peças que têm um alcance um pouco maior, que são basicamente os intelectuais de direita ou os artistas de direita, que muitas vezes eles são utilizados como
peças no jogo estatal para perpetuar o poder do próprio Estado, né? A gente vê muito a esquerda fazendo isso, comprar os intelectuais, os pseudo-intelectuais, os artistas, etc. Só que chega um momento em que o Estado começa a entender que ele deve frear algumas coisas e começar a articular as coisas de forma diferente. E quando eu falo Estado, eu tô falando do Deep State, tá ligado? Eu tô falando das pessoas que estão por trás do Estado mais simples que a gente vê, tá ligado? Eu tô falando dos caras que controlam os caras. Enfim, algumas jogadas que tem que ser feitas de forma muito inteligente e não são mais os intelectuais de esquerda ou as pessoas que são muito inteligentes de esquerda, os acadêmicos de esquerda, os artistas de esquerda que são comprados. Agora são os artistas, os intelectuais, as pessoas que são mais notadas pelo público, mas que são de direita, que são manipulados. E veja, eu não disse comprados, eu disse manipulados, porque muitas vezes ocorre que eles são comprados sem nem perceber, sabe? Tem algum tipo de incentivo para que esses caras continuem ajudando a controlar o gado. Só que agora o gado acredita que é a direita que vai ascender ao poder e vai resolver os problemas das pessoas. E aí tu tem várias vertentes da direita, né? Por isso que eu falo direitosfera. Você tem o MBL, que se considera de direita, você tem os neocons, que se consideram de direita, você tem falsos libertários, que se consideram de direita, e todo esse tipo de sandice social, por assim dizer. E chega um ponto em que o libertário, ele já se radicalizou tanto que ele olha para isso e se pergunta quando é que as pessoas vão começar a enxergar aquilo que para eles muitas vezes também foi difícil enxergar, sabe? Mas depois que você começa a ver as coisas, você vê que, na verdade, o conto do Estado é ridículo. Como é que as pessoas podem cair nisso? Como é que eu caí nisso por tanto tempo? Eu não me lembro mais como era a minha mente antes de eu me tornar um libertário. Eu tenho que ser bem sincero para vocês. Então, eu acho que isso ocorre com muitos anarcocapitalistas. Por isso eu tenho uma dificuldade tão grande de tentar passar conhecimento para as outras pessoas. Mas mesmo assim a gente tá aí na luta, né? Porque você acreditar realmente que o Estado vai melhorar só porque entrou pessoas, só porque entraram pessoas boazinhas no Estado, isso sim é utópico. E aí tu diz, ah não, mas porque vocês são libertários utópicos. Vocês são moleques utópicos. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Vocês não estudam, vocês não leem, como se isso realmente fosse um argumento sólido. Mas no final das contas, quem é que acredita que as pessoas vão ser boazinhas e cuidar uma das outras? São os libertários que acreditam nas forças de concorrência, que acreditam nas forças baseadas nos incentivos, ou então nos estatistas que acreditam que pessoas boas vão entrar no poder e vão continuar sendo boas. O poder não vai corrompê-las. Que indivíduos bons realmente vão controlar seus semelhantes. Isso é vergonhoso. Muito vergonhoso mesmo. Eu vejo o Nando Moura falando sobre isso o tempo inteiro. Ah não, porque a gente tem que lutar por uma pátria melhor. Os traidores da pátria. Peraí, velho. Pra você trair alguém, pra você trair alguma coisa, primeiro você deveria ter se tornado aliado dele. Eu nunca fui aliado do Estado. É impossível, por definição, você ser aliado de alguém que te destrói todos os dias, ou que tenta te esmagar todos os dias, que te expropria todos os dias, que te desarma todos os dias, que tira tuas forças, te suga o máximo que pode. Só não suga teu sangue, porque sabe que se sugar teu sangue e tu morrer, ele não vai poder sugar outras coisas que tu produz. Necessariamente, só pode ser roubado, só pode ser expropriado o que antes foi produzido pelos indivíduos. E isso é algo que me choca muito todos os dias, de tanta gente não enxergar essas coisas. Por isso que já virou um clichê aqui no canal eu dizer que sou pessimista. Eu vou citar um pouco aqui do Democracia, o Deus que Falhou, e depois falar como é que eu vou protestar no dia 26. Bom, para quem for de direita, para quem for conservador, para quem se dizer conservador, for um neocon, saiba que esse livro aqui foi o livro em que o Olavo de Carvalho leu e disse realmente esse cara tá correto. Tá? Nunca vi ninguém se opor a ele, tentar refutar as ideias dele e conseguir. Esse cara tá correto. Então pensem bem, será que o Olavo tem razão mesmo? Porque se vocês continuarem usando o apelo à autoridade, citando o Olavo, bem, se o Olavo diz que o Hope está certo, o Hope está certo. E olha que eu discordo do Hope de algumas coisas que ele falou em alguns outros livros, tá? Mas enfim, eu vou ler um trecho aqui da parte onde ele fala sobre libertarianismo e conservadorismo, na página 254 e 255, que são as duas últimas páginas desse capítulo. Tem duas passagens aqui nesse livro, que estão uma do lado da outra e são muito importantes, eu gosto muito delas duas.
A primeira é que não pode haver tolerância para com democratas e comunistas em uma ordem social libertária. Eles devem ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Isso na tradução brasileira, né, em inglês é physical removal, foi daí que surgiu o meme da remoção física. E na página seguinte eu vou ler um parágrafo, metade de um parágrafo aqui para vocês, para elucidar como é que eu vou protestar como libertário. O Hope diz o seguinte: os libertários, em sua tentativa de estabelecer uma ordem social natural livre, devem esforçar-se para recuperar do Estado o direito de exclusão inerente e íncito à propriedade privada. Porém, mesmo antes de fazerem isso, a fim de tornarem essa conquista até mesmo possível, os libertários devem imediatamente começar a reafirmar e a exercitar, na medida em que a situação ainda lhes permitir fazê-lo. Vou repetir para vocês. Na medida em que a situação ainda lhes permitir fazê-lo, porque a gente sabe que não vai dar para fazer isso sempre, tá? Não somos moleques utópicos que acham que vão mudar o mundo de uma hora para outra, tá? Mas enfim, o seu direito de exclusão nas suas vidas cotidianas. Os libertários devem se distinguir dos outros praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e de discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas e os ambientalistas, contra os maus costumes, a má conduta, a incompetência, grosseria, vulgaridade e obscenidade. E muita gente vai acabar distorcendo isso que foi dito, porque quando se fala de intolerar os igualitaristas, não é porque você não acha que as pessoas devem ter os mesmos direitos, mas sim porque os igualitaristas defendem que todas as pessoas devem ter qualquer tipo de direito que é escrito num pedaço de papel, como se o poder emanasse da caneta de um burocrata. E não. Nós, libertários, defendemos sim a igualdade perante a justiça, baseada no direito da propriedade privada. Todo mundo tem o direito de propriedade privada. Nisso somos todos iguais. Os democratas, porque basicamente eles defendem a expropriação institucionalizada. Os socialistas, porque eles defendem instituições expoliadoras, só que de forma muito mais agressivas. Você também tem aqui os comunistas, nesse caso eu vou botar no mesmo balaio dos socialistas, embora não seja a mesma coisa. Os multiculturalistas, que na verdade aqui ele está querendo citar as pessoas que acreditam que todo tipo de cultura deve ser aceita sem nenhum tipo de precaução. Tá? A gente deve ter muito cuidado quando a gente aceita novas culturas, porque muitas delas realmente são degradantes. Algumas delas degradam pessoas que são diferentes, degradam mulheres, degradam pessoas que têm uma orientação sexual diferente da sua. Isso é vergonhoso. Inclusive, algumas dessas culturas acabam matando outras pessoas simplesmente por não aceitarem a cultura delas como o dela também. Os ambientalistas, nesse caso aqui, você tem que entender que quando ele fala de ambientalistas, está muito mais ligado aos ecofascistas, né? Os caras que acreditam que o meio ambiente está acima das pessoas, está acima dos indivíduos, que as pessoas devem ser respeitadas menos que a própria natureza. É vergonhoso. Contra os maus costumes, má conduta, incompetência, grosseria, vulgaridade e obscenidade. Eu acho que ninguém em sã consciência tentaria atacar essas últimas partes aqui, porque meio que tá óbvio que tá correto. Eu não vou nem tentar explicar essa última parte. Mas enfim, fica aqui o que é que eu vou utilizar como protesto para o dia 26. Eu quero estar bem longe dessas pessoas. Eu quero excluir o máximo possível, na medida do possível, como o Hope disse, essas pessoas dos meus círculos sociais. Embora eu saiba que eu não devo me isolar completamente, afinal de contas, essas pessoas ainda precisam ser convertidas. Só que a partir do momento que você se sente obrigado a estar com elas, aí basicamente você já está começando a abdicar do seu próprio direito de propriedade, de começar a excluir da sua vida pessoas que te fazem mal, sabe? Só se aproxime delas quando realmente for necessário, quando você tiver uma oportunidade de tentar trazê-las para o lado do bem, para o lado da justiça, para o lado da ética. Você vê que muita gente não se importa com a ética. Mas enfim, é assim que eu vou protestar no dia 26. Eu vou me excluir o máximo possível de pessoas que almejam mais Estado. Eu vou tentar estudar, vou tentar ficar um pouco mais perto da minha família. Embora minha família também tenha muitas pessoas que defendem a expansão do Estado e até coisas absurdas, isso acontece com todo mundo. Mas no final das contas a gente deve tentar manter meio que uma harmonia. Eu sempre gosto dessa palavra, sempre gosto de citar essa palavra, harmonia, porque a gente tem que saber equilibrar as coisas. O quanto a gente deve se afastar das pessoas e o quanto a gente deve se aproximar delas, porque elas são importantes. E fica aqui meu
vídeo de protesto. É assim que eu vou protestar. Eu vou estudar, vou tentar esquecer o Estado um pouco, tentar lembrar que não é dele que a riqueza vem, que eu devo me aprimorar, que eu devo voltar com os pés, tentar ir para um lugar que a expoliação seja menor. E essa é a única saída que a gente tem a médio e longo prazo. Embora muita gente ache que o curto prazo é a coisa mais importante do mundo, não é. Simplesmente protestar para que as coisas melhorem a curto prazo. A gente precisa de mais saúde, mais educação, mas quem vai fornecer é a mesma instituição que preda a nossa propriedade. É ridículo. Vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu sei que provavelmente o vídeo ficou um pouco mais baixo, porque quando eu não gravo com a estante de fundo, eu fico numa posição em que o microfone não fica tão próximo, mas em breve estará chegando o meu microfone aí. Eu estarei agradecendo a todos os apoiadores. Eu já comprei, deve estar chegando daqui a uns 5 dias, tá? Hoje, no caso, amanhã, né? Hoje, para vocês, deveria estar saindo mais um vídeo sobre alguns livros, só que não deu tempo de terminar. Eu queria muito fazer um vídeo sobre esses protestos do dia 26, que seria uma ótima oportunidade de pedir por coisas éticas, mas que vai ser utilizado para manobrar mais ainda a população para um lado que está errado, para aumentar a legitimidade do Estado. Quero dar alguns avisos, que vocês podem apoiar o canal através do Apoia-se, que está aí na descrição. Vocês podem patrocinar o canal, é muito importante que tenha gente disposta a patrocinar as ideias de propriedade e de liberdade que são corolário da propriedade privada. Se vocês quiserem comprar livros, quiserem comprar algumas coisas pela internet e quiserem comprar principalmente no site da Amazon, sempre na descrição dos vídeos vai haver um link onde vocês podem utilizar para ir diretamente para a Amazon. E se vocês comprarem alguma coisa lá através desse link, eu vou acabar ganhando uma comissãozinha que é muito maneira, tá? Embora seja muito pequena, se o canal se expandir, mais gente comprar, eu vou conseguir tirar uma graninha maneira para poder comprar meu tanque. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu!